Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Glória ao nome santo do Senhor. Era uma família simples, mas abençoada por Deus. O pai, um homem trabalhador, a mãe dedicada aos filhos e à casa, e os filhos criados no caminho do Senhor. Desde pequenos eram levados à igreja, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo a servir. Mas, como acontece com muitos, um dos filhos começou a se afastar. Ele era um jovem cheio de sonhos, mas o mundo começou a chamar sua atenção. Primeiro, eram só pequenas coisas: sair com amigos depois do serviço, deixar de ir à igreja aos domingos, dizer que estava cansado. A mãe, preocupada, orava por ele em silêncio. Não reclamava, não discutia, apenas colocava o filho nas mãos de Deus. Até que um dia, esse jovem falou para a mãe: "Eu não vou mais à igreja. Não quero mais esse caminho." A mãe, com o coração apertado, respondeu apenas: "Filho, eu vou continuar orando por você." E assim fez, todos os dias de joelhos, pedindo a Deus que tocasse no coração do filho. O tempo passou, e o jovem se envolveu cada vez mais com as coisas do mundo. Trabalhava, saía com os amigos, mas dentro dele havia um vazio. Uma noite, depois de mais um dia de trabalho, ele chegou em casa e sentiu algo diferente. Uma voz dentro dele dizia: "Volte para a igreja." Ele tentou ignorar, mas aquela voz não saía de sua mente. No domingo seguinte, sem entender muito bem por que ele decidiu ir à igreja. Ao entrar, sentiu uma paz que há muito não sentia. O irmão que estava pregando falou sobre a misericórdia de Deus, sobre como ele nunca desiste de nós. E então, o irmão disse algo que o deixou sem palavras: "Há aqui um filho que se afastou, mas Deus está chamando de volta. Ele é como um peixe fisgado pelo anzol da graça, e Deus vai puxar esse anzol no tempo certo." Aquele jovem sentiu que aquelas palavras eram para ele. Não havia como negar. No final do culto, ele se levantou e foi até a frente chorando. Pediu perdão a Deus e aos irmãos, e disse: "Eu quero voltar para o caminho do Senhor." Os irmãos o abraçaram, oraram por ele, e ele sentiu o Espírito Santo encher seu coração novamente. Mas a história não terminou aí. Alguns meses depois, ele começou a sentir dores no corpo. Foi ao médico e descobriu que tinha uma doença séria. Os médicos disseram que seria difícil, mas ele não se abalou. Sabia que Deus estava no controle. Os irmãos da igreja oraram por ele, e ele continuou firme, congregando, servindo mesmo com as dores. Um dia, durante um culto, enquanto oravam por ele, sentiu algo forte dentro de si. Uma certeza de que Deus o curaria. Não foi instantâneo, mas pouco a pouco, as dores foram passando, os exames foram melhorando, e hoje ele está completamente restaurado. Não só no corpo, mas na alma. Hoje, esse irmão é um servo fiel do Senhor. Ele diz: "Deus me tirou do mundo, me curou, me restaurou. Se eu for fiel a Ele, todo dia vai ser pouco para pagar o que Ele fez por mim." Sua família também foi abençoada. A mãe que tanto orou vê hoje o filho servindo a Deus com alegria. E ele sempre lembra: "Se não fosse a oração da minha mãe, eu não estaria aqui hoje." Irmãos, este testemunho nos ensina que Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos, Ele está nos chamando de volta. E quando voltamos, Ele nos restaura, nos cura, nos dá uma nova vida. Não importa o que você tenha passado, não importa quão longe você tenha ido, Deus está esperando por você. Volte para Ele, e você verá maravilhas em sua vida. Fique firme, não saia do lugar, porque a obra que Deus começa, Ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. 8. A visitação que mudou tudo. Mas a história desse irmão não terminou ali. Depois de ser batizado e começar a servir ao Senhor, ele sentiu um desejo profundo de testemunhar o que Deus havia feito em sua vida. Só que no início era difícil. As marcas do passado ainda o assombravam. Ele lembra: "Eu tinha vergonha, irmão. Vergonha de olhar nos olhos dos irmãos, de pensar que eles saberiam das coisas que eu tinha feito. Mas um dia, durante uma reunião de jovens, um cooperador me chamou e disse: Deus não te chamou para ficar olhando para trás. Ele te chamou para ser luz." Foi então que ele entendeu: Deus não apenas o perdoou, mas o capacitou. 9. A provação que veio como teste de fé. Pouco tempo depois veio uma nova prova. Seu antigo grupo de amigos, os mesmos que o levaram para a praça, para o cinema, para os caminhos errados, souberam que ele estava na igreja. Um dia, eles o abordaram. "E aí, irmãozinho? Agora você é santinho? Vem com a gente só uma vez, ninguém vai saber." Ele sentiu o coração acelerar. Lembrou das noites na praça, das risadas, da sensação de liberdade, que na verdade era escravidão. Mas então, uma voz dentro dele falou: "Se você voltar, vai perder tudo." Ele olhou para eles e disse: "Não posso. Jesus me tirou daquele lugar, e eu não vou voltar." Os amigos riram, zombaram, disseram que ele estava endemoninhado.
mas ele ficou firme. 10. A vitória que veio na hora certa. Alguns meses depois, um daqueles mesmos amigos que sempre o chamava de fraco apareceu na porta da igreja. Estava abalado, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero o que você tem. Esse irmão, que antes tinha vergonha de testemunhar, agora podia dizer com autoridade: Deus mudou minha vida, e Ele pode mudar a sua também. Hoje aquele amigo também é batizado e serve ao Senhor. E o irmão que quase voltou para o mundo diz: se eu tivesse cedido à tentação, teria perdido não só a minha bênção, mas a chance de ver meu amigo salvo. 11. A família restaurada. A mãe que tanto orou hoje vê não só o filho, mas também o genro e os netos servindo a Deus. Em um culto recente ela se levantou e disse: eu orava em silêncio com lágrimas sem ninguém ver, mas Deus ouviu. Hoje minha casa serve ao Senhor. O irmão complementa: minha mãe nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu a ignorava, ela continuava orando. E Deus honrou a fé dela. 12. A lição que ficou. Hoje, quando ele conta esse testemunho, sempre repete uma coisa: Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você está afastado, se você acha que não tem mais jeito, saiba que Deus está te chamando. Ele te ama. Ele quer te restaurar. E então, com voz firme, ele diz: eu fui um peixe fisgado pelo anzol da graça. E hoje eu sou um pescador de almas. 13. O chamado final. Irmãos, este testemunho não é só uma história. É um aviso e uma promessa. Aviso: o mundo oferece prazeres passageiros, mas eles escravizam. O adversário não quer sua felicidade, quer sua destruição. Promessa: se você voltar para Deus, Ele te receberá. Não importa o que você fez, não importa quão longe você foi. Deus está esperando por você. Hoje, se você está aqui e sente que precisa voltar para o Senhor, não espere mais. Deus está te chamando. E se você já está firme, não saia do lugar. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Notas finais para o estilo CCB. Repetição de frase-chave. Peixe fisgado, ficar firme. Deus não desiste para reforçar a mensagem. Diálogos reais, sem dramatização, mas com impacto. Foco na restauração familiar, um valor central na CCB. Chamado à ação claro. Voltar para Deus, ficar firme. Glorificação a Deus, não ao homem. Este formato mantém a autenticidade, o respeito doutrinário e o poder de edificação característicos dos testemunhos na congregação cristã no Brasil. 14. Aprovação que veio como fogo. Mas, irmãos, a história não terminou ali. Porque quando Deus começa uma obra, o adversário não fica quieto. E foi justamente depois do meu batismo que veio a maior batalha da minha vida. Eu já tinha voltado para a igreja, já tinha sido batizado, já estava congregando firme. Mas o inimigo não desiste fácil. Um dia, depois de um culto, comecei a sentir umas coceiras no corpo. Não dei muita importância, achei que era alergia. Mas no outro dia, acordei com o braço todo cheio de bolhas, vermelho, ardendo como se tivesse fogo por dentro. Foi aí que o médico falou: isso é fogo selvagem e é grave. Os irmãos da igreja vieram me visitar, oraram por mim. Mas a doença só piorava. As bolhas se espalharam pelo rosto, pelas costas. A dor era tão forte que eu não conseguia nem deitar na cama. Os médicos falavam em internação, em soro, em remédios fortes. Mas eu sabia que tinha algo mais por trás daquilo. Um irmão cooperador, homem de Deus, veio me ver e disse: irmão, isso não é só doença. É uma batalha espiritual. O inimigo não quer que você fique firme. Mas lembra do que Deus falou para sua mãe? Que você era um peixe fisgado. Pois é, o diabo está tentando soltar o anzol, mas Deus não vai deixar. E foi aí que eu entendi: Deus permite a prova, mas Ele não abandona na prova. 15. A noite que mudou tudo. Uma noite, a dor estava insuportável. Minha mãe, que nunca tinha saído do meu lado, estava ali orando baixinho. Eu, deitado na cama, com o corpo queimando, fechei os olhos e comecei a clamar a Deus. De repente, eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Vi uma vara verde, como uma haste brilhante, descendo do céu e tocando no meu corpo. Não era sonho, não era imaginação. Era real. E quando aquela vara me tocou, senti um alívio tão grande que até chorei. Não foi cura instantânea, as feridas ainda estavam lá. Mas foi como se Deus dissesse: eu estou aqui. Eu não te abandonei. No dia seguinte, quando o médico veio me examinar, ele ficou espantado. Isso aqui está secando mais rápido do que o normal. Continua assim que você vai sarar. E foi assim. Pouco a pouco, as feridas foram secando, a dor foi passando. Em 3 meses não tinha mais nenhum sinal do fogo selvagem. Os médicos não tinham explicação. Mas eu sabia, Deus tinha me curado. 16.
a vitória que veio com lágrimas. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me tirou da prova, mas me deu força para passar por ela. Ele não me livrou do sofrimento, mas me ensinou a confiar nele no meio do sofrimento. E sabe o que é mais lindo? Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje está firme na igreja, servindo a Deus. Minha família foi restaurada. E eu, que um dia disse não vou mais na igreja, hoje sou um cooperador, pregando a mesma palavra que me salvou. 17. A lição que ficou. Irmãos, eu aprendi algumas coisas nessa jornada. Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente vira as costas, Ele continua chamando. 2. A oração de uma mãe tem poder. Foi a oração da minha mãe que me segurou quando eu estava caindo. 3. A prova não é castigo, é preparação. Deus permitiu que eu passasse por aquilo para me fortalecer. 4. Ficar firme é uma escolha diária. Não é só ir à igreja, é viver a fé todos os dias. 18. O chamado de hoje. Se você está aqui hoje e sente que está longe de Deus, eu tenho uma mensagem para você. Deus está te chamando de volta. Não importa o que você fez. Não importa quão fundo você caiu. Se você se arrepender e voltar para Ele, Ele te receberá de braços abertos. E se você já está firme, não saia do lugar. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Pode demorar, pode doer, pode parecer que não vai dar certo. Mas Deus é fiel. Hoje, eu sou a prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Ele me fisgou com o anzol da graça, e hoje eu sou um pescador de almas. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Notas finais para manter o estilo CCB. Detalhes concretos: fogo selvagem, vara verde, tempo de cura dão credibilidade. Foco na restauração familiar, valor central na CCB. Linguagem simples, mas profunda, Deus não desiste, ficar firme. Chamado à ação claro. Voltar para Deus, não desistir. Glorificação a Deus, não ao homem. Equilíbrio entre sofrimento e vitória. A cura não foi instantânea, mas Deus esteve presente em todo o processo. Este formato mantém a autenticidade, o respeito doutrinário e o poder de edificação característicos dos testemunhos na congregação cristã no Brasil. E hoje, irmãos, eu quero contar mais um detalhe que marca a fidelidade de Deus na minha vida. Porque quando a gente pensa que já viu tudo, o Senhor mostra que a sua mão está sempre estendida, mesmo quando a gente não enxerga. Depois que eu fui batizado, pensei, agora a minha vida vai ser só alegria, só bênção. Mas não é bem assim não. Deus não tira a prova, Ele nos dá força para passar por ela. E foi o que aconteceu. Eu já estava firme na igreja, congregando, servindo, mas o adversário não desiste fácil. Um dia, depois de um culto, senti uma dor forte no estômago. Não era qualquer dor. Era como se algo estivesse me queimando por dentro. E não era só física, não. Era como se uma voz sussurrasse: você acha que Deus te perdoou mesmo? Depois de tudo que você fez? Fui ao médico, fiz exames e o diagnóstico veio: úlcera nervosa. O médico falou: isso é estresse, ansiedade. Você precisa descansar. Mas eu sabia que não era só isso. Era uma batalha espiritual. Lembrei-me das palavras do irmão que me batizou: o inimigo vai tentar te abalar. Mas se você ficar firme na palavra de Deus, ele não vai conseguir. Então, em vez de me entregar ao desânimo, eu me apeguei à oração. Todas as noites, antes de dormir, eu pedia: Senhor, me dá forças. Não deixe eu fraquejar agora. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu. Numa noite de oração, enquanto eu estava de joelhos, senti uma paz tão grande que não dá para explicar. Era como se uma mão invisível tivesse tirado um peso das minhas costas. E dali para frente a dor foi diminuindo, até sumir de vez. Mas Deus não parou por aí. Porque Ele não só cura o corpo, Ele restaura a alma. Um dia, um irmão da igreja me chamou e disse: o Senhor me mostrou que você tem um dom para trabalhar com os jovens. Você não quer ajudar na sala dos moços? Eu fiquei surpreso, porque eu era o último que imaginava que ia servir assim. Afinal, eu tinha sido daquele jeito, tinha me afastado, tinha dado trabalho para minha mãe. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. E hoje, irmãos, eu sou um cooperador de jovens. Vejo aqueles moços chegando na igreja com as mesmas dúvidas que eu tive, com as mesmas tentações, e eu posso dizer: eu passei por isso. Mas Deus me tirou. E Ele pode te tirar também. E tem mais: a minha mãe ainda está viva, firme na fé, e hoje ela vê o filho que um dia disse que não ia mais à igreja, pregando a palavra de Deus. Quando eu vejo ela orando, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão, eu lembro daquela noite em que ela dobrou os joelhos por mim. E eu entendo que a oração de uma mãe tem poder. Irmãos, Deus não desiste de ninguém. Ele pode estar te chamando hoje. Talvez você esteja passando por uma prova, uma doença, uma tentação.
Mas não desista, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E se você está firme, não saia do lugar, porque o adversário está à espreita esperando uma brecha. Mas se você ficar na presença de Deus, nenhuma arma formada contra você vai prosperar. Hoje, eu sou grato. Grato pela mãe que não desistiu de mim. Grato pela igreja que me recebeu de volta. Grato por um Deus que não olha para as nossas falhas, mas para a nossa fé. E se você está ouvindo essa mensagem e sente que está longe de Deus, eu tenho uma boa notícia. Ele está te chamando de volta. Não importa o que você fez. Não importa quão fundo você caiu. Se você se arrepender e voltar para Ele, Ele te receberá de braços abertos. E se você já está firme, permaneça. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Hoje, eu sou a prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Ele me fisgou com o anzol da graça, e hoje eu sou um pescador de almas. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E eu não posso deixar de contar mais um detalhe, irmãos, que mostra como Deus age nos mínimos pontos da nossa vida. Depois que eu voltei para a igreja, não foi tudo fácil. O adversário não desiste tão rápido. Teve vezes que eu ainda sentia aquele vazio, aquela voz sussurrando: você não merece estar aqui. Lembra do que você fez? Mas a cada culto, a cada oração, aquele peso ia sumindo. Porque, irmãos, a presença de Deus é como um fogo que queima as impurezas. Não é de uma hora para outra, mas é certo. Um dia, eu tive um sonho. E não era um sonho qualquer. Eu vi uma porta antiga, toda enferrujada, cheia de teias de aranha. E do outro lado dessa porta, tinha uma luz tão forte que eu não conseguia ver direito. Mas eu sabia que era o Senhor me chamando. Aí, eu ouvi uma voz: abra a porta. Eu coloquei a mão na maçaneta, mas ela não girava. Tentei com força e empurrei, e nada. Até que eu lembrei das palavras do cooperador: Deus não faz barganha com o homem. Então, eu soltei a maçaneta, ajoelhei e falei: Senhor, se é a tua vontade, tu abres. Eu não tenho força. Na mesma hora a porta se abriu sozinha. Quando eu acordei, estava suando, tremendo. Mas uma paz tão grande encheu meu coração. Eu entendi que Deus estava me mostrando que Ele abre as portas que nós não conseguimos abrir. Não é pela nossa força, não é pelo nosso merecimento, mas pela sua misericórdia. E sabe o que aconteceu depois disso? Eu comecei a ter um desejo enorme de servir. Não só de estar na igreja, mas de fazer algo por ela. Aí, um irmão me chamou para ajudar na limpeza do templo. Parece coisa pequena, né? Mas, irmãos, quando a gente serve, a gente se aproxima mais de Deus. Cada vez que eu passava o pano naqueles bancos, eu pensava: aqui pessoas são salvas. Aqui vidas são transformadas. E aquilo me enchia de gratidão. Até que chegou o dia do meu batismo. Ah, irmãos, que dia! Eu entrei naquela água com o coração batendo forte. Não era medo, não. Era expectativa. Porque eu sabia que ali, algo mudaria para sempre. Quando o irmão me batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, eu senti como se uma corrente se quebrasse. E quando eu saí da água, comecei a falar em línguas. Não foi coisa da minha cabeça, não. Foi o Espírito Santo tomando conta. Glória a Deus! Mas eu não posso esquecer de contar uma coisa que aconteceu logo depois. Eu tive uma recaída do fogo selvagem. Isso mesmo. As bolhas voltaram, a dor voltou. E o adversário veio com tudo, viu? Deus não te curou de verdade. Você não é digno. Mas dessa vez eu não caí. Porque eu já tinha uma coisa que antes não tinha, uma certeza. Eu sabia que Deus não tinha me abandonado. Então, eu fui para a igreja, mesmo com dor, mesmo com vergonha. E os irmãos oraram por mim. Não foi no mesmo dia, não foi na mesma semana, mas aquelas feridas foram secando, a pele foi sarando. Hoje não tem nem sinal. E sabe o que Deus me ensinou com isso? Que a cura não é sempre instantânea. Às vezes, Deus nos cura aos poucos para a gente aprender a confiar nele todo dia. Não é só no milagre que a gente vê o poder dele. É na espera. É na fé que não desiste. Hoje eu sou cooperador de jovens. Isso mesmo. Aquele mesmo que disse para a mãe que não ia mais na igreja, hoje está lá, falando para os jovens: fica firme. Não sai do lugar. Porque o mundo oferece prazer, mas não oferece paz. E eu vejo Deus usando a minha história para tocar outras vidas. Já vi moço que estava no mesmo caminho que eu se batizando. Já vi família sendo restaurada. E eu não posso terminar sem falar da minha mãe. Aquela mulher que dobrou os joelhos por mim, hoje vê o filho servindo a Deus. Às vezes ela me olha e chora. Não de tristeza, não. De gratidão. Porque ela sabe que não foi força dela. Foi a mão de Deus. Irmãos, eu não sei quem está ouvindo isso hoje. Talvez você esteja passando por uma luta. Talvez você esteja pensando em desistir. Mas eu tenho uma mensagem para você: Deus não desistiu de você.
Ele está te chamando de volta. Pode ser que você esteja com as feridas abertas, pode ser que você esteja com o coração duro, mas Deus é especialista em restaurar. E se você já está firme, permaneça. Porque o adversário não para. Ele vai tentar de tudo: doença, desânimo, dúvida. Mas se você ficar na presença de Deus, nenhuma arma formada contra você vai prosperar. Hoje eu sou a prova de que Deus não olha para o nosso passado, Ele olha para o nosso coração. Ele não quer saber quantas vezes a gente caiu. Ele quer saber se a gente está disposto a se levantar. E se você está ouvindo isso e sente que precisa voltar, faça como eu fiz: volte. Não espere ficar perfeito. Não espere se sentir digno. Porque ninguém é digno por si mesmo. É a graça de Deus que nos torna dignos. Hoje eu tenho uma família na fé. Tenho uma missão. Tenho uma certeza, que a obra que Deus começou em mim, Ele vai terminar. E Ele vai terminar em você também. Glória ao nome santo do Senhor. Amém e amém.